As pessoas têm algum receio, medo hoje de fazer uma aquisição de imóvel por alguns fatores que eu entendo até serem naturais. Um deles, quando se trata de uma aquisição de imóvel na planta, o maior receio é com relação à própria construtora, aquela incorporadora, quem vai fazer, quem é responsável pelo empreendimento. Se aquele empreendimento vai ser entregue no prazo, se aquele empreendimento vai ter a valorização esperada. Então esse é o maior receio, esse é uma queixa, uma dúvida que a gente ouve com frequência na hora da compra de um imóvel na planta, sobretudo. Eu sou Alexandre Lins, sou advogado, formado, graduado aqui pela FAD de Sorocaba, Faculdade de Direito de Sorocaba. Eu sou especialista em Direito Civil, já atuo nessa área imobiliária há mais de 20 anos, passei aí por mais de uma empresa, sempre atuando nessa mesma área, tanto com locação, como com venda, com incorporações de imóveis. Eu tenho já assim, um pouquinho de, como eu poderia dizer para você, de bagagem, de experiência nessa área, que atuei assim, mais firmemente, advogando inclusive, para empresas imobiliárias e agora para uma construtora. Bom, o receio de se investir no mercado imobiliário nesse momento, muitas pessoas têm esse medo por conta da crise. Bom, nós sempre passamos por crise. Tivemos a crise lá atrás de 29, os produtores de café todos tiveram sérias dificuldades. Depois, acredito eu que na era Vargas, que a gente chamou de milagre econômico, né? Investiu-se fortemente em infraestrutura, a indústria prosperou. Depois, chegando no passado um pouco mais recente, na época dos militares, tomamos empréstimos, talvez por euforia, muito alto, juros da dívida externas aumentou demais, veio aquela inflação que aqueles como eu vivenciaram nos anos 80, 90, enorme, galopante, sempre crescendo, até que eu acho que a coisa se estancou no plano real aí, em 2004, né? 94, perdão, em 94, e a economia interna voltou a crescer bastante. Então, momentos de crise são momentos que se a gente vê o lado positivo, são momentos de reinvenção, a gente acaba se reinventando. Eu acho que as empresas acabam olhando para dentro, procurando soluções. A própria etimologia da palavra crises, né, no grego, vem de mudança, né? Então, as mudanças são necessárias e às vezes a crise ela acaba provocando essa mudança, né? Sai daquele marasmo, né? Dá um chacoalhão e a gente acaba se reinventando. Transportando aqui para o nosso mundo imobiliário, né? Para o investimento imobiliário, a situação não é diferente, na minha opinião. As empresas acabam, nesses períodos de crise ou pós-crise, que eu acho que é o momento que nós estamos começando a entrar, né? Começando a sair dela, né? Se reinventando, fazendo outros tipos de lançamento, outras projeções, não lançando certos produtos que iriam ser lançados, colocando ofertas no mercado. Aí vem boas oportunidades para quem pretende comprar um imóvel. Eu acho que é o período que nós estamos hoje, né? Nós estamos começando a querer sair da crise. Eu acho que a nossa crise hoje talvez seja um pouco mais de confiança do que econômico, né? Econômica, algumas medidas do atual governo, sobretudo para a área imobiliária, já foram tomadas. Redução de taxa de juros, incremento dos créditos pelos bancos privados e até os públicos, né? Então, para aqueles que desejam financiar o seu imóvel, o crédito está farto, aumentou-se o limite de utilização do fundo de garantia para a compra do imóvel, quer dizer, as regras ficaram um pouco mais brandas. Então a gente já percebe que uma etapa a gente já começou a cumprir, o crédito existe, ele está aí. Agora nós precisamos de confiança, né? Então acho que a confiança é mais na parte política, né? Que a coisa caminhe daqui para frente. Por isso que eu vejo que nós estamos num período de pós-crise. Eu acho que nós estamos começando a sair daquela crise do ano passado, 2016, e por isso que eu reitero que é a hora de fazer um investimento no imóvel. Eu vejo como muito saudável que isso seja feito nesse momento, porque depois de uma crise, a gente também sabe que historicamente a gente tem um momento de meio de euforia, né? Então esses produtos vão acabar talvez rareando aqueles estoques que ficaram para trás, outras unidades serão lançadas, a tendência é que um pouco mais para frente os preços voltem a subir. Então eu faria sim hoje, nesse momento, um investimento no imóvel. As cautelas que o comprador tem que tomar
na aquisição do imóvel, seja no momento como esse, né, de crise, ou saindo dela após crise, ou em qualquer momento econômico que nós estivermos, são vários. Eu vejo como um deles, ou talvez o principal, que a pessoa investigue, eu acho que é essa a palavra, né, vá bastante a fundo na idoneidade do vendedor, da vendedora, da empresa vendedora, procurando saber o que essa empresa já fez, quantos empreendimentos essa empresa já entregou, né, aonde está sediada essa empresa, converse com quem eventualmente tenha adquirido dessa mesma empresa, veja se a pessoa tem alguma reclamação, se o imóvel foi entregue, caso se trate de uma aquisição de imóvel na planta, se o imóvel foi entregue no prazo correto, nas especificações corretas. Isso não é uma situação difícil de se verificar, isso é muito simples. Hoje existem órgãos de consumidor, passar por essa empresa, saber se essa empresa tem reclamações, que tipo de reclamações são essas. Isso só na esfera assim, prática, eu acho que é uma providência que tem que ser tomada. Essa é uma cautela, na minha opinião, essencial. A empresa tem que ter um lastro, tem que ter como eu diria, uma sensação, passar uma sensação de segurança para quem está comprando, né? Outra providência, lógico, uma segunda providência que nós poderíamos aí elencar com relação à parte de documentação mesmo, entrando nessa seara aí da documentação imobiliária, aí envolve toda uma questão mais jurídica, mais burocrática, de se tirar certidões da empresa vendedora, pessoa física ou pessoa jurídica. Isso hoje também facilitou-se um bocado, porque todas elas estão disponíveis via internet, é muito prático de tirar, qualquer pessoa dessa área que for prestar assessoria nessa área vai conseguir tirar isso com muita facilidade. E aí uma terceira cautela também que eu indicaria é a questão realmente do investimento, né? Procurar comparativos, saber quanto se está pagando, procurar analisar o mercado, a região de uma maneira geral, saber se aquele metro quadrado, se aquele preço de venda está compatível com as unidades, com os preços que se praticam no local. Outra providência muito ligada ao próprio investimento é ir ao local. Às vezes a pessoa compra um imóvel na planta, não se atenta a isso, ela vê a maquete, por exemplo, vamos citar assim, que ela possa ver uma maquete num stand de venda. Claro que a maquete dá uma sensação, hoje elas são muito bem feitas, são muito fiéis, né, à realidade. A maquete ajuda bastante o comprador a tomar uma decisão de compra, mas ir ao local onde vai ser edificado o imóvel, na minha opinião, é essencial. Entrar ali, ver a posição do sol, ver a vizinhança, ver fluxo de trânsito, ver o que se tem ao redor, o que se tem perto, comparar preços. Essa seria também uma terceira providência, para a gente parar por aqui, que a pessoa teria que tomar, na minha opinião. A gente tem, por exemplo, alguns fatores que podem minimizar, né, esse risco de se comprar um imóvel na planta. O maior deles, na minha opinião, é que a pessoa que vai comprar, que vai adquirir, pesquise, procure saber quem é responsável pela construção, qual o portfólio, né, o que já foi entregue, quais são os empreendimentos que aquela construtora já fez, já realizou, se foram entregues no prazo, a contento, até mesmo chegar ao ponto de conversar com moradores, saber se eles estão satisfeitos, qual o grau de satisfação desses moradores daquela determinada empresa. Isso minimiza bastante o risco. Claro, depois a coisa caminhando, enveredando para o lado do contrato, o lado jurídico, analisar o contrato, consultar, se for necessário, um bom advogado, especialista nessa área imobiliária, tudo no intuito de minimizar riscos. O investimento de imóvel na planta, ele é muito saudável, ele é muito rentável, ele procura, eu acredito que ele dê uma rentabilidade maior do que o imóvel pronto. E ele possibilita a pessoa que está comprando uma programação, porque normalmente vai se dar sinal, parcelas anuais, pode-se deixar ou não saldo para financiamento, o famoso saldo de chaves, né, que a gente costuma denominar. Tudo isso possibilita ao comprador uma programação financeira. E o retorno desse investimento, ao final, com o imóvel pronto, ele tende a ser maior do que já se comprar um imóvel pronto naquela ocasião, naquele momento, onde a pessoa já tem que despender talvez um sinal maior, não consegue pagar parcelas mensais, já tem que tomar uma decisão de buscar, se não tiver todo o dinheiro à vista, um financiamento bancário, né, um aporte bancário. Então o imóvel na planta possibilita tudo isso. Porém,
a cautela a se tomar quando se compra um imóvel na planta, ela é um pouquinho diferente do imóvel pronto. Passa um pouquinho daquela questão jurídica, das certidões, de verificar a idoneidade financeira da empresa ou do vendedor. Eu acredito que ele tem que ir um pouquinho além, ele tem que verificar realmente assim, a parte um pouco mais prática, né? O que a gente costuma chamar de portfólio, o que foi entregue, né? O que aquela empresa realizou, se ela é novata no mercado, quanto tempo ela tem no mercado. Acho que tudo isso vale a pena ser conferido, vale a pena ser visto. E aí, para não se falar em risco zero, o risco passa a ser mínimo, né? Quando a pesquisa é bem feita, é bem realizada. Sempre com o apoio, talvez, de um profissional, um especialista aí na área imobiliária. O comprador do imóvel, obviamente, tem que se atentar muito na questão financeira. Quando se trata de aquisição de imóvel na planta, é importante que se leia o contrato. Aqui não existe uma regra padrão. Normalmente, as parcelas, se houverem parcelas mensais a serem pagas, essas parcelas são, obviamente, reajustáveis conforme cada contrato, conforme cada negócio. Então, a pessoa tem que fazer um planejamento financeiro. Eu acho que a grande sacada do imóvel na planta é isso, é possibilitar ao comprador que se programe, né? Que programe uma compra de um imóvel futuro. Então, isso envolve os dois lados, envolve uma facilidade de compra, porque ele consegue dar, por exemplo, um sinal pequeno, parcelas mensais, intermediárias, anuais, e deixar um saldo, que a gente costuma chamar de saldo de chaves, que normalmente é passível de financiamento depois, pela uma instituição bancária qualquer, né? Mas ele tem que se acautelar, essas parcelas normalmente elas são reajustáveis, né? É legítimo que seja, é normal que seja. Então ele tem que tentar prever qual seria esse reajuste. Isso é fácil, se voltar um pouquinho no tempo, entrou na internet ali, consegue se ver os percentuais aplicáveis nos meses anteriores, e aplicá-los aos subsequentes, fazendo uma média, né? Então é uma cautela que muitas pessoas tomam e com razão, né? Aquela parcela tem que caber no orçamento dela. Pesquisar já de antemão se ela vai ter capacidade financeira depois de financiar aquele saldo maior, que eu chamei de saldo de chaves, né? Isso é muito importante. Claro que esse saldo de chaves, às vezes, como ele é jogado para o futuro, ele vai se dar daqui a 2, 3 anos, depende da compra que for ser realizada. Mas ele tem, nesse momento já, condições de fazer uma simulação, também pela própria internet, entrando no site do banco, ele vai imaginar que ele vai financiar nesse momento, quanto ele vai pagar de parcela, se o salário, né, do casal ou da pessoa comporta aquela parcela. Então, tudo isso são providências econômicas, aí, financeiras, que devem ser pesadas, ponderadas no momento da compra, tá? Para não ter dissabor depois. Uma cautela que eu entendo ser importante para o comprador é ele pesquisar bastante qual instituição financeira tem a menor taxa de juros. Então, enquanto ele estiver pagando, né, aquelas parcelas para a construtora, ok, a obra está em andamento, ele vem pagando, aquilo é mais factível, é mais fácil de ele calcular, de fazer o orçamento dele. Como o financiamento vai se dar logo mais à frente, né, esse saldo de chaves vai existir no momento normalmente da entrega do imóvel, né, o imóvel já pronto, aí é a hora da pesquisa efetiva, da pesquisa real. Ele tem que, em minha opinião, cotar aí pelo menos 3, 4 bancos, sejam instituições privadas, sejam os bancos públicos, que também oferecem bons recursos, estão com bons créditos. Aqueles têm situações especiais, aqueles que são incluídos nessas situações especiais, por exemplo, normalmente o funcionalismo público, quando faz o financiamento por um banco público, né, seja o Banco do Brasil, seja a Caixa Econômica Federal, eles têm, via de regra, condições de financiamento um pouco mais vantajosas, né, do que a gente costuma chamar de taxa balcão, que é a taxa normal, que a gente vai no banco e aquela taxa de juros normal. Isso deve ser pesado, colocado na balança. O custo efetivo total, isso deve ser visto, isso às vezes passa batido, porque a composição da parcela não é só a taxa de juros, existe prêmio de seguro que se paga, toda parcela, todo financiamento imobiliário tem um seguro embutido, isso é rateado na parcela, existe os juros propriamente dito, e existem outros custos de IOF, existem custos de avaliação do imóvel a ser financiado, enfim, tudo isso deve ser planilhado, não é muito difícil, ir bater perna, né, ir instituição bancária, ver aquela que apresenta resumidamente uma parcela de financiamento menor para o mesmo período, né? Vamos comparar períodos iguais, eu vou financiar em 20 anos,
eu tenho que escolher ali uma instituição bancária que me dê a menor parcela no meu bolso. É isso que eu faria. Como eu acabei de falar, as parcelas elas são compostas de vários fatores. A gente só pensa nos juros, que obviamente é o fator mais preponderante, mas existem outros fatores, como o prêmio do seguro, que estão ali incluídos. Isso também deve ser levado em consideração. Há uma pequena diferença aí. Eu acho que é extremamente importante a pessoa que vai fazer a aquisição de um imóvel, que ela faça uma pesquisa, uma vistoria detalhada no acabamento do imóvel, na qualidade, vamos dizer assim, desse imóvel. Obviamente, se for um imóvel na planta, ela não vai ter condição de fazer isso nesse momento, mas ela pode verificar um imóvel semelhante no mesmo padrão e da mesma vendedora, da mesma construtora. Por isso que eu acho interessante aquela questão que nós já conversamos do portfólio. Quanto mais estrutura essa vendedora tiver, quanto mais obras entregues, maior vai ser essa facilidade de visitar um imóvel já pronto. Obviamente, se tratar de uma unidade já pronta, a vida do comprador aí estaria mais fácil nesse aspecto. Ele tem que entrar no imóvel, ele tem que perceber o padrão de qualidade daquele imóvel, daquele bem. Outra questão que eu acho bastante interessante hoje como investimento é qual o uso que ele vai fazer desse imóvel momentaneamente. Então vamos imaginar uma unidade já pronta, ele vai comprar tão somente pelo investimento, né? Mas ele não vai morar, ele vai locar, por exemplo, esse imóvel. Então aí vem algumas cautelas, na minha opinião, adicionais. Então, por exemplo, o que se influi muito numa locação, num retorno de aluguel, né, seria a taxa condominial. Então, quanto mais alta for a necessidade, né, da taxa condominial, menor vai ser o retorno do aluguel. Então, por exemplo, imóveis que têm assim, um número bom de unidades, né, a gente não percebe, por exemplo, hoje, imóveis com poucas unidades. Obviamente, se houver muitas despesas, o rateio de condomínio vai ser bastante elevado. Então, o que se procura muito hoje, que a gente percebe muito as pessoas investindo em imóveis que tenham uma portaria, mas que tenham 2 ou 3 torres, ou uma torre com uma quantidade de unidades suficiente para que o rateio de condomínio fique num valor plausível, num valor ponderado. Isso influencia muito naquilo que ele vai receber. O condomínio ele tem que pagar de qualquer forma, né? Vamos pensar assim, o dono do apartamento. O que vem para ele é o retorno do aluguel. Quanto maior for a taxa do condomínio, menor vai ser o retorno do aluguel. Então, isso às vezes é um fator de decisão de compra. Se for para moradia, ok, eu acho que ele vai pensar diferente. Não, eu não me importo de pagar uma taxa de condomínio um pouco mais elevada porque eu vou usufruir daquilo ali. Se for para locação, eu acho que é um fator que ele deve ficar bastante atento, porque às vezes a decisão de locação daquele pretendente ao imóvel se baseia na taxa de condomínio, mais barata ou mais alta. Normalmente a locação não é um negócio tão perene, né? O inquilino fica lá 30 meses, 12 meses, 20 meses e já muda para outro, está sempre procurando, né, alguma coisa mais em conta, mais barata, ou por necessidade hoje de empregos, né, de mudanças de cidade, o inquilino acaba não se fixando muito mais no mesmo imóvel. Então, taxa condominial eu acho uma coisa bastante interessante a ser notada. Outros aspectos interessantes também, que contribuem inclusive para uma locação, para uma liquidez mais rápida do imóvel, seja para locação, seja para uma revenda, é que a gente tem percebido cada vez mais esse conceito de, eu vou denominar assim, de condomínio com clube, né? Um clube condomínio. Então, alguns aspectos valorizam por demais o empreendimento. Piscina, academia, quadra poliesportiva, playground, espaço brinquedoteca, enfim, sala de jogos, salão de festas. A gente notava que há anos atrás, por exemplo, os prédios eram entregues sem nenhum desses itens, né? E hoje a gente vê um aumento muito grande, né? Procurando edifícios, empreendimentos, condomínios que tenham esses itens, né? Isso é inegável que facilita demais a vida da pessoa, né? A pessoa faz a própria academia ali, a pessoa deixa o filho brincando ali, mora num apartamento, às vezes o espaço para 2, 3 crianças fica um pouco apertado, mas tem ali a brinquedoteca, tem ali o playground, tem a piscina, tem a quadra. Então são itens que agregam, né? E depois, se a gente pensar tão somente na questão do investimento, a tendência de liquidez, né, quando o condomínio tem esses itens, é maior, né? A pessoa, hoje tem percebido no mercado que a procura
é por empreendimentos que contenham esses itens aí de qualidade de vida, né? Por que não? Hoje todo mundo procura isso. E outro ponto que eu vejo muito interessante, bastante favorável a quem vai adquirir um imóvel nesse momento, é a redução de taxa de juros. Aquelas pessoas que desejam e precisam, né, fazer um empréstimo imobiliário, né, seja pelo banco público, seja pelo banco privado, hoje já está pagando menos do que talvez no primeiro semestre de 2016. Os juros no primeiro semestre de 2016, eles orbitavam aí a casa de 11%, 11,5%, hoje a gente já tem visto alguma coisa até abaixo dos 10%. Quer dizer, se a gente falar em um ponto percentual ao longo de 20 anos, por exemplo, né, no financiamento imobiliário de 20 anos, isso representa muito na prestação, né? O que importa é a prestação, o que importa é que a pessoa paga. Então, esses juros, eles diminuíram sim, né? É real. Então, o crédito está um pouco mais farto e os juros um pouco menor. Então, eu vejo essas duas possibilidades, essas duas boas ofertas, bons atrativos aí para a aquisição do imóvel nesse momento. Bom, a gente pode perceber que todo momento de volta de crises econômicas, ele sempre tem um pico de aceleração, que eu acho que é o momento que nós estamos percebendo, vivendo hoje. Então, assim, aquele que souber aproveitar esse momento, né, conseguir perceber melhor isso, ele tem grande chance de um belíssimo investimento, de valorização. Nós estamos falando aqui de imóvel, né, de valorização desse imóvel. Então, eu entendo sim que esse é o momento de fazer o investimento.